Quando a gente fala em renda fixa, o que é o mais importante para a gente falar é deixar muito claro que da mesma maneira que os indivíduos solicitam empréstimo às instituições financeiras, aos bancos e assim por diante, os bancos e as empresas também precisam de dinheiro. Então as empresas podem vir ao mercado, aos indivíduos, solicitar e requerer captação de recursos. Então o ativo de renda fixa nada mais é do que um instrumento utilizado, e a gente vai falar dos tipos de ativos de renda fixa. Então quando a gente fala de renda fixa é um instrumento utilizado por parte das empresas, das corporações, dos bancos, das instituições financeiras, como uma maneira de captação de recursos financeiros. Então, toda vez em que lhe é oferecido um ativo de renda fixa, seja uma debenture, um CDB, uma LCA, uma LCI, que a gente vai falar daqui a pouco, ou até mesmo um título público, nada mais é do que o governo, do que a empresa e a instituição financeira captando, ou seja, vocês como investidores, investidoras, emprestando recursos a essas corporações. O que é o CDI no final do dia? O nome já diz, Certificado de Depósito Interbancário. Então os bancos, as instituições financeiras, no final do dia, tem instituições que emprestaram muito dinheiro para os seus correntistas e que o caixa no final do dia não fecha. Então ela não captou o suficiente para aquilo que ela emprestou. Então ela está para fechar o caixa do banco no final do dia e ela está deficitária, está faltando dinheiro, porque ela emprestou muito e captou menos. Então ela está deficitária. Ela precisa fechar o seu caixa no final do dia. E tem instituições financeiras que captaram muito. Captar é receber os depósitos, né? Então tem instituições financeiras que receberam muitos depósitos naquele dia e emprestaram pouco. Então ela está com um surplus, com um caixa positivo. E outras instituições que estão ao contrário, que captaram pouco e emprestaram muito. Toda instituição precisa fechar no final do dia o caixa zerado ou até positivo. Então as instituições que estão precisando de dinheiro porque emprestaram muito, captaram pouco, elas precisam ir ao mercado no final do dia buscar essa diferença. E existem duas maneiras que elas podem fazer isso. Ela pode recorrer ao Banco Central do Brasil, que vai utilizar a taxa Selic como referência para emprestar o dinheiro ao banco, ou essa instituição financeira pode ir falar com todas as outras instituições financeiras para pedir esse dinheiro emprestado. Toda vez que uma instituição financeira recorre a outra para fechar o seu caixa no final do dia, eles acordam uma taxa, que é o CDI. Então, o CDI nada mais é que a média das taxas que foram negociadas entre os bancos, as instituições financeiras no final do dia, que define o que vai ser a taxa DI, CDI para um dia. Obviamente que essa taxa ela está intrinsecamente ligada, ela está vinculada à taxa básica de juros. Ela é até um pouquinho mais barata. Então as instituições financeiras vão sempre recorrer aos seus parceiros, aos bancos, em detrimento do Banco Central, porque o Banco Central vai cobrar a taxa Selic. O banco vizinho vai cobrar um pouquinho mais barato. Então todo mundo recorre a essa questão do CDI. E a média dessas taxas forma a taxa de CDI, o Certificado de Depósito Interbancário. O seguinte, quais são os dois tipos mais tradicionais de ativos de renda fixa? A gente tem o tipo pré-fixado e o tipo pós-fixado. O que é a diferença disso, pré e pós, né? E aqui nesse slide a gente coloca isso de uma forma muito clara. Os ativos pós-fixados são aqueles ativos cuja remuneração, cuja rentabilidade, cuja taxa que esse ativo vai pagar a quem aplicou os recursos é uma taxa que você conhece, mas você não sabe traduzir aquilo em valor monetário. Então ele pode ser, olha, este ativo paga 100% da taxa CDI.
Você até conhece qual é essa taxa, mas a gente sabe qual vai ser o CDI nos próximos 12 meses, 24 meses, 36 meses? A gente não sabe. A gente pode até estimar, mas o CDI para este período futuro ele não é conhecido. Se o Banco Central do Brasil reduzir a taxa de juros, vai ter uma alteração nesta tua remuneração. Então, os ativos que são de renda fixa, que são pós-fixados, são aqueles que você não sabe qual é o rendimento no momento em que você contrata, no momento em que você investe. Você não consegue saber quanto você vai ganhar. E o ativo pré-fixado é aquilo que tem a taxa já pré-determinada. No momento em que você aplica nesse ativo, compra este ativo, aloca neste ativo, você sabe efetivamente qual é a taxa, ela é conhecida, ela já é pré-fixada no ato do investimento. Então, como exemplo, até para vocês tangibilizarem isso, imagina o ativo de renda fixa que ele paga 100% do CDI. Eu não consigo calcular com exatidão para o prazo de 12 meses quanto que vai ser essa remuneração financeira, em termos financeiros. Mas um ativo que me paga 10% ao ano, eu consigo saber. Quando eu falo remuneração, esquece um pouco ao que ele está atrelado. É a maneira que ele paga. Porque eu posso chegar para vocês e falar o seguinte, o mercado adora colocar nomenclatura difícil, né? Tem aquele famoso CDB, que a gente vai falar o que é já já. Tem aquele ativo de renda fixa que ele pode ser pós ou pré-fixado. Mas ele só vai te pagar a remuneração no vencimento dele. Então a turma chama isso de que ele tem a característica de pagar os juros no vencimento, eles chamam de bullet. Porque ele paga uma única vez. Então está aqui a representação gráfica desse tipo de papel, ou seja, o investidor comprou o ativo de renda fixa, o ativo teve a sua vida ao longo do tempo e só lá no vencimento ele vai pagar os juros contratados. Então imagine em outras palavras que você foi comprar um imóvel, financiou esse imóvel em 10 anos e você nunca pagou nenhum juros mensais, não chegou nenhum boleto. Depois de 10 anos, chegou um único boleto para você pagar, que era o valor do principal mais os juros. Basicamente é isso. Então você está emprestando dinheiro para aquele emissor do ativo e ele só vai te pagar os juros uma única vez no vencimento em conjunto com o principal. O mais famoso que vocês já devem ter visto é o CDB, a LCA, que você compra, ele tem um prazo de 3 meses, 6 meses, 12 meses, 18 meses, 24 meses, você não recebe nada. O caixa, a conta corrente, não recebe nada ao longo da vida daquele papel. Só lá no vencimento que você vai receber o principal, R$1 milhão, R$100 mil que eu investi, mais o percentual contratado, seja em percentual do CDI ou seja nominalmente. Então, traduzindo rapidamente comprei um ativo de renda fixa, coloquei R$1.000 nesse ativo hoje. Ele tem um prazo de duração de 12 meses e 10% de taxa pré-fixada. Quanto que vai ser os juros disso depois de 12 meses? Vai ser 10% dos R$1.000. Tá? Então vai ser R$100 de juros. Eu só recebo no vencimento. Depois de 12 meses eu recebo de volta os meus R$1.000 e mais os juros de R$100. Esse é um papel bullet. Tá? Você recebe os juros no vencimento. Tá? E essa é a representação gráfica, tá bom? O outro tipo existem alguns tipos de ativos de renda fixa, que eu vou falar já já para vocês, que eles pagam juros periódicos. Ele não espera até o vencimento para pagar os juros. Ele paga juros periódicos. Então, um exemplo, esse mesmo ativo pré-fixado de 10% que nós compramos por um prazo de 12 meses, ele poderia ser emitido assim: pago 10% de taxa pré-fixada e os juros serão pagos semestralmente. Então ele paga depois de 6 meses e quando completar 12 meses no vencimento. Então ele vai pagar 5% e 5% para totalizar esses 10% de taxa ao ano. Então lembra o que a Lena falou. A taxa normalmente quando é passada, ela é taxa ao ano. Se ele paga uns juros no meio do caminho, vai ser para aquele período. Então a gente precisa descobrir qual é o valor da taxa
por período mais curtinho. Então, nesse caso de 10%, a grosso modo vai ser 5% de juros no primeiro semestre, 5% de juros no segundo semestre, para totalizar os 10%. Então, ao longo da vida do papel, vão existir pagamentos na vida dele. E vai sensibilizar o conta corrente. Alguma dúvida até aqui? Normalmente, o pagamento de juros ao longo da vida do papel de renda fixa, do ativo de renda fixa, vai ocorrer quando são ativos mais longos, quando o prazo desse ativo contratado ele é mais longo. Porque aí os investidores vão falar, poxa, vou comprar um ativo de 5 anos, de 3 anos e não vou receber nenhum juros ao longo da vida, né? Como é que eu vou sair para jantar? Pô, eu quero receber um rendimento antecipado. E aí se estabelece esse fluxo de pagamento diferente do que paga só no vencimento, do famoso bullet. Tá bom? Então, é isso que a gente quis fazer de representação. Só voltando, resuminho, falamos dos dois tipos mais tradicionais, pré e pós. Estamos falando da característica de remuneração dos papéis. Desculpe. Tem um nome? Tem um bullet? Tem um nome? Não existe um jargão específico. O que eles vão falar é, ele paga juros periódico, ele paga juros semestrais, trimestrais, ou semestral, tem muita gente que fala semianual. Aí é o investimento lá no exterior, fala semi-annual. Não existe um jargão como bullet, mas ele fala juros periódicos, tá bom? Desculpe? Aí não estamos falando de fundo até agora, a gente está falando de ativos. Um exemplo seria uma debenture. Você pode ter debenture, que é um papel emitido por empresas, a gente vai falar já já, que normalmente eles pagam juros periódicos. O que vocês têm que fixar é, juros periódicos serão demandados e pagos quando a duração, o prazo dos ativos de renda fixa forem longos, forem maiores do que um mais curtinho. Tudo bem? Desculpe. Qual dos dois vale mais a pena? Porque se eu recebo juros semestrais, por exemplo, eu posso pegar esses juros e reinvestir. Perfeito. E aí os outros juros vai ser em cima desse. Então vale Perfeito. mais a pena do que o bullet. Vamos eu gosto de falar, vamos lá, talvez a Lena, não sei o que a Lena vai achar do que eu vou falar agora. A questão de valer a pena, no tocante a investimentos, valer a pena é muito... depende muito... é muito pessoal. Eu acho que a palavra correta é muito pessoal. Se vale a pena ou o que vale a pena é muito pessoal. Depende do seu cenário. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para você. Digamos que você compre um papel a 6% pré-fixado. Lembra aquela história que a gente falou? 6% pré, 100% do CDI. O que você prefere? Se você acredita que vai subir juros, eu prefiro 100% do CDI. Se eu acho que vai cair, eu prefiro ficar pré-fixado, porque eu já garanti os meus 6%. Agora, vamos pensar nesse mesmo exercício. Se eu tenho um papel que me emitiu a 6% de juros, se eu acho que pode ser que os juros subam, e eu quero investir nisso, eu preferiria que o papel me pagasse juros periódicos. Por quê? Porque eu posso pegar esses juros periódicos, não esperar só até o vencimento, e reinvestir a uma taxa mais alta. Então depende um pouco do cenário. Quer ver um outro exemplo? Se eu acho que aquela empresa em que eu estou emprestando dinheiro, que eu estou comprando papel de renda fixa, ela é muito arriscada, mas eu quero correr esse risco, eu preferiria receber juros periódicos, porque ele já está abatendo um pedaço do que eu emprestei. Eu estou recebendo, e caso a empresa quebre, eu recebi alguma coisa ao longo da vida dele. Então depende muito do cenário que você tem, do cenário que o seu consultor, o seu advisor, o seu assessor está lhe passando. Então depende muito. Não existe investimento certo ou errado. O que existe é não atender uma perspectiva e um cenário base. Você pode errar o cenário, mas errar o investimento para aquele cenário aí seria muita grosseria nesse sentido. Então a resposta para você, que é uma resposta horrível, mas é a resposta, depende muito da sua característica, etc. Se é uma pessoa avessa a risco, e é um prazo muito longo e você quer investir, eu quero juros periódicos. Senão, não.
Mas em linhas gerais, do ponto de vista financeiro, aí esquece a questão de variável de risco, do ponto de vista matemática pura, do ponto de vista financeiro, eu não quero trabalho operacional, eu não quero nada disso, então eu preferiria, se eu estou convicto de que aquela é uma boa empresa, que está me pagando um juros correto e etc., e eu não preciso de capital ao longo do tempo, eu preferiria o bullet, porque o reinvestimento já está automático ali dentro, tá bom? Mas depende muito de caso a caso. A resposta é também, você precisa de alguém te ajudando que entenda da sua. Justamente. Não adianta. Então, falamos das diferentes características básicas de remuneração. Isso aqui é o básico, tá? Existem até outros tipos, mas eu acho que para fixar, eu acho que é essa questão. Deixa eu falar rapidinho de imposto sobre ativos de renda fixa. Todo e qualquer ativo de renda fixa, o que é aplicado nele, tabelinha do lado direito, o imposto de renda, a famosa tabela regressiva, tá? A tabela chama-se regressiva porque ela começa com uma alíquota mais alta e depois ela tem uma diminuição da alíquota, tá? Vou falar já. Existem ativos com benefício fiscal, que isso não é aplicável. Existem ativos de curto prazo e fundos, que é uma tabela regressiva diferente. Mas assim, o básico do básico é aplicado a tabela regressiva. Mas tem ativos que são isentos, a gente vai falar também. Então 22,5, 20, 22,5 até 180 dias, de 180 dias a 360, 20% e assim sucessivamente. E também sobre ativos de renda fixa é aplicado o famoso IOF. Não todos, tem alguns com benefício fiscal e assim por diante. E aí tem a tabelinha. Uma coisa só que eu quero que vocês fixem na cabeça, isso acontece muito com muito investidor para ativos que tem imposto, IOF aplicado. Eu já vi muitas pessoas falando o seguinte: eu vou deixar meu dinheiro parado na conta e não vou comprar o fundo de renda fixa, ou não vou comprar o ativo de renda fixa, porque eu sei que eu vou usar, eu vou comprar uma bolsa Chanel daqui a 3 semanas e eu vou gastar esse meu dinheiro. Ou vou comprar um carro, ou vou viajar. Bobagem. Mas até o IOF. O IOF eu vou pagar. Não. O IOF é sempre sobre o ganho de capital, sobre o rendimento, assim como o IR. Então você nunca vai perder dinheiro com a aplicação do IOF ou a eventual aplicação do IR para ativos que têm o imposto sobre o ganho de capital. Então o imposto é sempre sobre o ganho de capital. E vamos falar um pouquinho de ativos isentos e não isentos. Até então, até eu diria que 2011 mais ou menos, você não tinha ativos que tinham uma isenção de imposto sobre o rendimento, vulgarmente, que eu estou chamando aqui de ganho. Tá? Em 2011 o governo veio com uma lei, a 12.431, onde permitiu o surgimento de ativos de renda fixa com benefício fiscal. Ou seja, ele não é alvo para aplicação de impostos sobre os rendimentos, tá bom? E aí surgiram alguns ativos que a gente vai falar já, as famosas LCAs, letras do crédito agrícola, LCIs, toda uma série de ativos isentos que a gente vai falar já dos tipos de ativo de renda fixa. Em linhas gerais, o que o governo fez foi tentar, de alguma maneira, fomentar investimento em certos setores específicos. Então a gente vai falar já, quando a gente falar de LCA, de LCI e assim por diante. Então existem alguns ativos de renda fixa que eles são isentos de imposto sobre o rendimento e existem outros que não são isentos, que o imposto é aplicável em cima do ganho de capital, tá bom? O importante que vocês saibam é ativos isentos, quando você olhar lá se ele é pré ou se ele é pós-fixado, você tem que estabelecer alguma regra de comparação para dizer o que está pagando mais ou menos. Então, um exemplo, um ativo que pague 100% do CDI ou pague ou remunere 6% ao ano, se ele é isento, no frigir dos ovos, você vai ter um rendimento líquido de imposto maior do que aquele que não é isento. Na parte de ativo, a gente podia dividir inicialmente em 2 grandes grupos, que é título público
e título privado. Público significa governo, privado significa o setor privado. Então aquele título ele é emitido pelo setor público, governo, prefeituras, municípios, enfim. Tá? Normalmente governo, Tesouro Nacional. Tá? Então dentro do grupo, do primeiro grupo de títulos públicos, a gente tem alguns ativos indexados à inflação, alguns ativos, na verdade, até para explicar melhor, dentro do segmento de títulos públicos, que o ativo é emitido pelo Tesouro Nacional, que é uma maneira do governo captar recursos, ou seja, o investidor está comprando um título público, ele está emprestando dinheiro para o governo. Lembra que a gente falou lá no comecinho? Então, na parte de título público, você tem alguns tipos de título. Eu posso ter ele pós-fixado, eu posso ter ele pré-fixado, e agora eu estou entrando no que você tinha perguntado, que era o que é um ativo vinculado à inflação? O ativo vinculado à inflação, você pode classificá-lo como um ativo pós-fixado. Por quê? Porque você não conhece a inflação futura. Então você não conhece o rendimento que você vai ter naquele ativo. Poderia ser dessa maneira. Mas a grande verdade é que o ativo de inflação ele sempre vai pagar algum índice de inflação que vocês já aprenderam, então IPCA, por exemplo, mais uns juros pré-fixados. Então o ativo de inflação ele é um híbrido. Ele tem um componente pré-fixado, que é esse mais uns juros específicos, 6%, enfim, e uma parte pós-fixada, que é o índice de inflação que você não conhece qual vai ser o rendimento. Então ele acaba sendo híbrido, essa é a resposta correta, tá? Então, indo para a parte de títulos privados, que são mais arriscados do ponto de vista de risco de crédito do que um título público, quais são os mais tradicionais? A gente tem aqui o famoso CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Tá? Ele é não isento. Sobre o rendimento, é aplicável a alíquota, dependendo da faixa, sobre o ganho de capital. A gente tem a letra de crédito do agronegócio, a famosa LCA, ela é isenta. Ela surgiu lá em 2011 com a Lei 12.431, que não tem imposto aplicado. Por que ela surgiu, a LCA? Quem que emite uma LCA? Né? O CDB é fácil, o CDB é um certificado de depósito bancário. Quem está emitindo são instituições financeiras, bancos comerciais, bancos múltiplos. O banco faz isso para captar dinheiro e paga um rendimento que pode ser pós-fixado, pré-fixado ou até atrelado à inflação. Tudo bem? Então o CDB pode pagar 100% do CDI, 120% do CDI, 110% do CDI. Ou ele pode pagar 6,5%, 7% ao ano e assim por diante. Ele pode ter prazo de 3 meses, 6 meses, 12 meses, 18 meses e por aí vai. Uma LCA, letra do crédito do agronegócio. Para que surgiu esse negócio? Foi uma maneira que o governo olhou e falou, olha, instituições financeiras, vocês podem emitir LCA desde que vocês emprestem o dinheiro para investimento no agronegócio. Então era uma maneira que o governo achou, um subterfúgio que ele achou, para que não só ele fomentasse, desse crédito ao investimento no agronegócio. Então toda vez que uma instituição financeira empresta para algum cliente lá do agronegócio, para financiar a compra de uma terra, para financiar a produção e etc., ele carimba que emprestou o dinheiro para esse setor e aí ele tem lastro para poder emitir em LCA. E isso os investidores acabam adorando, né? Porque não tem imposto. Então o cara fala, poxa, isso aqui é legal, não vou pagar imposto. E, por último, o ativo mais tradicional também seria a letra financeira, as famosas LFs, tá bom? Que pode ser pré, pós e etc. Só vou fazer um fechamento. Esses 4 grandes ativos, existem outros ativos que os bancos emitem também, mas, em linhas gerais, esses 4 grandes ativos são emitidos por instituições financeiras e toda vez que você está comprando esse ativo, vamos voltar lá para o começo da apresentação, você está emprestando dinheiro para o emissor, que é o banco. Se você comprou do Banco do Brasil, você está emprestando para o Banco do Brasil, você tem esse risco de crédito. Se você comprou do Banco Piraporinha, você tem o risco de crédito do Banco Piraporinha. Pouco importa o que está sendo feito com aquele dinheiro na ponta, esse risco não é seu, é o do banco. Desculpe, Fábio. Aonde vem uma hipoteca imobiliária?
A parte de hipoteca imobiliária o cara pode usar como lastro para LCI. Pode. Agora, se for sistema financeiro de habitação, SFH, aí é lastro para poupança. Tá? Então, o banco, para ter o produto poupança, para captar poupança, ele tem que ter, para ele emprestar dinheiro e oferecer o crédito habitacional via sistema financeiro de habitação, ele tem que ter o produto poupança, carteira de poupança. Tá bom? Na parte de título privado, só para não misturar, eu quis colocar outros dois tipos que normalmente não são emitidos por bancos, porque não são só bancos que emitem, né? Você pode ter outros emissores. Uma empresa, sei lá, a Danone, enfim, qualquer empresa pode eventualmente utilizar o mercado financeiro para fazer captação de recursos. Então você tem como título privado, não somente títulos emitidos por bancos, mas por companhias, as famosas debêntures. Então o que é uma debênture? Ela nada mais é que, vulgarmente falando, um valor mobiliário emitido por sociedades representadas e compostas por ações, e esses títulos representam a dívida da ação. Então assim, em linhas gerais, o que é a debênture? É você emprestando dinheiro para aquela empresa. Você não está comprando a ação dela. Você está emprestando dinheiro para a empresa e ela está te dando um papel. Que vai te pagar juros por isso. Que vai te pagar juros por isso. Esses juros podem ser pós-fixados, pré-fixados ou atrelados à inflação, que são os híbridos que a gente comentou um pouquinho. A maneira de pagar juros, como é que pode ser? Pode ser bullet, só no vencimento, ou pode ser com cupons periódicos. Olha como as coisas começam já a se encaixar, né? Na parte da debênture, que você está emprestando dinheiro para as empresas, não é para banco, você tem elas isentas ou não isentas. Tá? As isentas de imposto, que a gente já falou lá, são empresas que estão investindo em projetos de infraestrutura. Então o governo lá em 2011, com aquela lei que eu falei, a 12.431, e depois teve até um decreto-lei em 2016, estou pegando minha cola aqui, ele virou e falou o seguinte: da mesma maneira que ele quis dar um benefício para os bancos emprestarem para o agronegócio, para o setor imobiliário, ele falou, opa, eu não tenho capacidade de financiar a construção de estrada, a parte de infraestrutura, hidrelétrica e etc. Então ele também criou uma lei que gerou esse benefício. Falou, ó, as empresas que eventualmente captarem recursos através de projetos de infraestrutura, essas empresas podem captar através da emissão de debêntures e essas debêntures serão isentas de imposto. Então toda vez que você fala isenção de imposto, você tem um monte de pessoas, de investidores correndo lá, falando, eu quero isso, eu não quero pagar imposto, a remuneração vai ser melhor. Então é uma maneira de você fomentar, do governo fomentar, que o setor privado invista em setores que eventualmente o governo não vai ter condição de fazer. Então você tem as debêntures vinculadas à infraestrutura que são isentas de imposto. Normalmente, vocês vão ver aí concessionárias de rodovias, então você tem lá concessionária Raposo Tavares, rodovias Tietê e por aí vai, que eu até vou dar um exemplo já já. E você tem os famosos CRIs e CRAs. CRI e CRA também é isento, que nada mais é que certificado de recebível imobiliário, tá? E o CRA, certificado de recebível do agronegócio. Basicamente aqui é, Marcelo, qual é a diferença entre um CRI e uma LCI? Qual é a diferença entre um CRA e uma LCA? A grosso modo, o LCA e a LCI são emitidas por bancos, instituições financeiras. E o CRI e o CRA, eles são emitidos, obviamente, que por instituições securitizadoras, mas o risco dele não é o banco. É aquela empresa que captou o recurso para investir num projeto específico. Então, um exemplo. Dá um exemplo clássico aqui. O Banco do Brasil emite uma LCA, que é relacionado ao agronegócio. O Banco do Brasil emite uma LCI, que é relacionada ao setor imobiliário. A concessionária Alto Raposo Tavares, ela emite um CRA. Que na verdade não é nem... O emissor não é a Raposo Tavares, ela vai precisar de uma securitizadora, eu não vou falar o que é agora, mas é uma empresa vinculada ao setor, ao segmento financeiro, para fazer essa emissão.
Então o emissor é essa securitizadora, mas o risco é da empresa, tá? Que raio é isso, Marcelo, de mercado primário e secundário? Né? O mercado primário é quando você está lidando diretamente com o emissor. Então, se você está comprando um CDB, uma LCA, uma LCI, diretamente do banco, isso é mercado primário. Quem está te ofertando aquilo é o próprio emissor, ele está emitindo naquele dia. A data de emissão do ativo é no dia em que você fez a compra. Porque ativo de renda fixa ele tem data de emissão, data de vencimento, periodicidade dos juros que vão ser pagos. Então, emissão primária é quando você compra direto do emissor e a data de emissão está sendo no dia da sua data de compra. Tá bom? Então, uma debênture. Por que eu estou falando isso? Lembra a debênture que a gente falou? Vai chegar a pessoa e falar assim, olha, vai ter uma emissão primária daqui a 30 dias, aquela empresa concessionária tal vai emitir uma debênture incentivada, mas daqui a 30 dias. Então você está fazendo uma reserva de uma debênture que será emitida. E aí tem todo um processo chamado book building, que é mais ou menos quase que uma espécie de leilão que vai arbitrar qual vai ser a taxa média e etc. Então você vai só comprar o ativo lá na frente, na data de liquidação, mas você está fazendo uma reserva. Isso é mercado primário, é quando está ocorrendo a emissão do ativo. Vocês vão escutar muito mais isso para CRI, CRA e debênture. E existe o mercado secundário. O que é o mercado secundário? Eu gosto de dar um exemplo para as mulheres, eu vou falar muito disso de bolsa, mas eu também adoro bolsa. Tem agora os websites que vocês negociam as bolsas entre vocês, né? Como é que é o nome de um website? Não tem? Não tem um website assim? Enjoei. Então assim, fazendo um paralelo, o mercado primário é quando eu vou lá na... Qual é uma marca bacana de bolsa? Não, é bem bacana, bem bacana. Chanel? Hermès, Chanel. O sapato, como é que é o nome de sapato bom? Não, tem um outro. Eu tô indo lá diretamente na loja da Labotan. Tô indo na loja da Labotan comprar o sapato. Isso é mercado primário, eu tô indo direto lá. O mercado secundário é o enjoei. É onde você está buscando os títulos. Onde você está buscando o título privado e público entre as pessoas que detêm. Análise de crédito, quando a gente empresta dinheiro para algum banco ou para alguma empresa, principalmente para empresas, tá? Para bancos acho que é bem trivial, os nomes dos grandes bancos ali você já conhece, enfim. Mas principalmente para a parte de debênture, CRI, CRA e etc, tem que tomar bastante cuidado. Então você tem que fazer uma análise e contar com um assessor, um consultor, uma pessoa de investimentos do setor financeiro profissional para te ajudar nisso. Você tem que analisar o emissor, aquela empresa emissora, se é o banco, ela tem capacidade de geração de caixa? É isso que você vai analisar o risco de crédito. Essa empresa, ela está captando por quê? Se ela está captando é que ela não tem dinheiro, ela precisa financiar alguma coisa. Esse projeto, essa empresa, ela gera caixa recorrente, ela gera caixa para pagar esse empréstimo? Qual é o nível de endividamento dessa empresa e assim por diante? Qual é a receita bruta dela? Qual é o EBITDA, o lucro líquido? Então tem que olhar a situação da empresa. Outra coisa que você tem que olhar é qual é o risco setorial? Esse projeto, essa empresa é do setor de commodity, é do setor de ciclo de consumo, é um risco específico, é um projeto específico. Então, um exemplo, se é uma empresa do setor de, sei lá, construção civil, e você tem uma expectativa de que o ciclo da economia fosse ruim e as empresas desse setor vão sofrer, você já toma um pouquinho mais de cuidado. Você vai requerer uma taxa melhor, um prazo menor. Então, precisa ter profissionalismo para poder fazer análise de crédito e definir e quantificar esse risco que mata, não aleja. Então tem que tomar um pouco de cuidado nisso, tá? E qual é a situação da economia? A perspectiva de importação, dependendo do setor que a empresa atue, tá bom? Título público é o menor risco, tá? Então imagina que o risco vai crescendo quando a gente vem aqui para a direita, tá? E o retorno aumenta quando você vai aqui para cima. Então o risco público, o título público está aqui embaixo, é de menor risco, mas a remuneração, o retorno não é tão bom. Quando você vai para título privado, ele entra aqui logo depois do título público. Fundo de renda fixa entra aqui, fundos de crédito entram aqui, fundos multimercados aqui, ações aqui, negócio próprio.
Aí a gente brinca, né? A gente fala assim, aquele cara com dinheiro reserva dele, ele é super conservador, mas o cara, meu, tá acabando de construir uma fábrica, tomando dinheiro, um negócio próprio, ele é muito arriscado. Então, às vezes, ele tem um perfil de risco para negócio próprio, que ele tem mais conhecimento, mas na parte de mercado financeiro ele não topa correr um risco com a poupança dele, tá bom? Rating existem agências de rating, empresas no mercado que dão carimbos. Já ouviram falar assim, o Brasil perdeu o grau de investimento? O que é o grau de investimento? É uma sopa de letrinhas que algumas agências de rating classificam os países, classificam as emissões, classificam os bancos. Então uma maneira de você avaliar se o risco de crédito é alto ou baixo de um país, de um emissor, de uma empresa, é olhar para a quantidade de estrelinhas, para a sopinha de letrinhas, AAA, 3Bs, BAA, enfim, tem uma sopa de letrinhas que dizem isso. Então as agências de rating, e as mais famosas aqui são a Fitch, a Standard & Poor's e a Moody's, estabelecem essas notas para as empresas. Aqui eu mostro só os ratings, os principais ratings, que basicamente para vocês saberem o grau de investimento é daqui para cima. Então para um país ter grau de investimento, para uma empresa ter grau de investimento, ou seja, falar, olha, ela é uma belíssima pagadora, tem que ser, no caso da S&P, 3 Bzinhos menos para cima. Tá bom? Então quando o Brasil perdeu o grau de investimento, ele caiu para essas notas aqui. Mas, Marcelo, você não falou de fundo. E muita instituição financeira me fala, compra o fundo de renda fixa tal, compra o fundo de renda fixa tal. Aí é o exercício que eu quero que vocês façam. No final do dia, o que é o fundo? O fundo é um condomínio. É um condomínio que registrou uma empresa, um CNPJ. O fundo tem CNPJ, ele tem vida própria, ele tem conta corrente, ele tem tudo isso. Que contrataram um gestor profissional. Que é um cara, é uma equipe que trabalham em gestoras de recursos, em bancos e assim por diante. E esse gestor ele vai tomar as decisões de alocação. Então todo mundo vai botar o dinheiro na conta desse fundo, vai juntar um bolão e esse cara vai tomar as decisões de alocação. Então o que um fundo de renda fixa está comprando? Ativos de renda fixa. Pode ser um título público, pós, pré, vinculado à inflação. Pode ser um título privado, uma debenture. E assim por diante. Desculpa, você tinha falado o quê? Pode ser um FII? Pode. Vou te responder dessa maneira. Pode. Se ele for um fundo de investimento que tem benefício fiscal, pode. Ele pode ser várias coisas ao mesmo tempo? Pode. Então, quando vocês analisarem... É um fundo que tem ativo de renda fixa lá dentro. Então, tem ativo de renda fixa. Então, quando vocês avaliarem o fundo de renda fixa, vocês têm que gravar tudo isso que a gente falou. Ele é público, ele é privado, o que ele faz? Qual é a regra do jogo? Qual é a política de investimento? Às vezes no próprio nomezinho dele já está lá. Então você tem lá, fundo, sei lá do que, do Banco do Brasil soberano. O que quer dizer o soberano? Soberano, o governo brasileiro. Então, potencialmente, provavelmente, o gestor só compra títulos públicos. Se ele for não sei o que, não sei o que, não sei o que, crédito privado. Ele vai comprar títulos privados. Tudo bem? Então, eu não gastei tempo aqui falando de fundo, porque uma vez que vocês fixaram os tipos de ativo de renda fixa, vocês têm total condição de avaliar. Na lâmina do próprio fundo é só ler lá. Política de investimento, o que ele pode comprar? O fundo pode comprar títulos públicos e títulos privados, ou até 50% de títulos de crédito privado e assim por diante. Vocês já fixaram. Título público, baixo risco. Vai indo para o lado de crédito privado, vai aumentando o risco. Tá bom? Obviamente que também você vai aumentando a probabilidade dele apresentar retornos maiores. Outra coisa, não existe almoço grátis no mercado. Se um fundo está bombando a rentabilidade, ele está tomando mais risco. Tá? Eu vou contar um segredo para vocês. O Mr. M não era mágico de verdade, ele fazia truque. Então, assim, toma um pouco de cuidado com isso. Então, renda fixa. Qual é o risco de crédito? Olha o risco de crédito. É público, é privado? Como é que ele faz? O que ele compra? Quais são os ativos? Aí vocês têm que pesar. E outra coisa, só para a gente fixar aqui. Um título público, um título emitido pelo governo brasileiro, pode ser LFT, que é pós-fixado, ou a LTN pré-fixada, ou um título de inflação. Eles têm o mesmo risco de crédito, mas o risco de mercado
É diferente. Se você compra um ativo ou um fundo atrelado à inflação, ele pode te remunerar mais, mas ele pode oscilar mais. Marcelo, você já estourou o tempo só em uma hora. Tudo bem? Mas tá bom, papo. Só em uma. Acabei porque eu fui cerceado pela nossa amiga, a Dama de Vermelho. Desculpa. Isso, ele também tem garantia de FGC? Fundos de investimento não têm garantia do FGC, tá bom? Então assim, vocês aprenderam, vocês conseguem avaliar fundo de investimentos, por isso que a gente não entrou nesse tocante. Alguma outra pergunta, dúvida? Eu adorei isso aqui, eu quero fazer sempre. Fundos de investimento também da PAN. Alguma outra pergunta? Pergunta para o Marcelo. É super didático. Uma, faz mais uma, só mais uma. Ah, ela perguntou ali, quantos anos eu tenho? 23. Obrigado, gente.